Bom dia, com amor e alegria, sejam muito bem-vindas para nossa aula de hoje. Então, essa é mais uma aula para a gente aprender a pausar. A pausa, ela não significa ficar parado. A vida, ela continua em movimento, mesmo quando a gente toma a decisão, escolhe pausar, a vida continua acontecendo. E quando a gente escolhe pausar, a gente também precisa escolher se colocar no papel de observador, observadora de nós mesmos. Então a gente pausa e se retira para se observar, se perceber, se auto-perceber com mais profundidade, com mais sinceridade, com mais verdade. Então, essas práticas que eu estou trazendo aqui durante essa semana, durante a semana que vem, são práticas leves e suaves para a gente aprender a desacelerar. Não necessariamente é, parar, mas diminuir o ritmo. Diminuir o ritmo para que a gente possa verdadeiramente aprender a se escutar, a se perceber, a se acolher, a se escolher, né? Então, na Ayurveda, a gente aprende a importância da autoobservação, a importância de escutar os sinais do nosso corpo, a importância dos hábitos diários de perceber o que a gente está ingerindo pela boca, pela pele, o que a gente está comendo todos os dias, o que a gente está passando na nossa pele todos os dias, como que tá as nossas fezes, como que é a nossa evacuação, como funciona o nosso metabolismo. Meu metabolismo tem dias que é mais acelerado, tem dias que é mais parado, ou ele é sempre parado, ou ele está sempre acelerado. Então, isso é se conhecer de verdade. Saber quais alimentos te favorecem para te manter em equilíbrio, quais alimentos desfavorecem, te gerando desequilíbrios que te deixam mais ansiosa, é, mais sensível, muitas vezes mais irritada. É, então, todos os nossos hábitos, tudo que a gente faz no nosso dia vai estar relacionado e conectado com aquilo que a gente vai colher no fim do dia, com aquilo que a gente vai sentir no fim do dia, com as sensações que a gente vai sentir, não só no fim do dia, durante o nosso dia, né? Então, porque assim, na Ayurveda a gente aprende, faz uma refeição e te observa. Dá tempo para o corpo processar e digerir e percebe como que esses alimentos estão te fazendo sentir, te sentir mais disposta, com mais vitalidade, com mais energia, ou mais cansada, sem energia, com o sistema, ah, com a tua fisiologia, né, mais lenta, com mais lentidão. Então, isso é um convite para desacelerar, ocupar um espaço de presença, presença plena, aqui e agora, onde tu vai estar atenta aos sinais do teu corpo, soltando a mente, abrindo espaço na mente, dando esse espaço realmente para o corpo falar. Porque se deixar, a mente fica só de mimimi, 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 naquela programação que a gente já conhece, repetindo tudo que a gente já sabe. E às vezes a nossa mente ela não quer que a gente desconstrua aquilo que a gente já sabe, acreditando ser certo ou melhor para nós, porque ela já está acostumada, ela já tem o padrão dela, ela já faz aquilo ali no automático, né? Então, muitas vezes, quando a gente começa nesse lugar de autoobservação, a mente começa a querer te tirar desse lugar, de ficar ali, né? Mimimi, mimimi, mimimi mesmo, né? Dizendo, por exemplo, tu comeu um alimento que não te fez muito bem hoje. E aí, tu começa a sentir o estômago pesado, começa a sentir uma queimação, tu começa a te perceber, te observar, te questionar. E aí tu percebe que tu tomou, por exemplo, muito café. E aí
começa a desconfiar que o café não está te fazendo muito bem. E aí a tua mente começa, não, mas tu toma café há tantos anos, porque agora o café não vai te fazer bem. Não, o café faz bem sim, continua tomando café, continua. E assim tu vai, e aí tu continua, né? Mas o teu corpo tá pedindo por uma pausa, porque o teu corpo tá sobrecarregado. Então, às vezes tu não tem tanta tolerância aos alimentos mais que trazem mais essa ativação do nosso fogo, do nosso água digestivo, né? Então, eu não vou trazer essa abertura aqui para essa aula de hoje, porque a Ayurveda é um universo, assim como a Yoga é um universo. Mas a Ayurveda é uma vertente da Yoga, né? É conhecida também como a medicina do estilo de vida, né? Lá na Índia. É, é uma medicina, é uma ciência milenar que nos conduz para um estilo de vida mais saudável, olhando para o ser humano como um indivíduo único, que tem as suas características, as suas necessidades, as suas qualidades únicas. Então, esse é o mais bonito de tudo, a gente se perceber únicos dentro de toda essa unidade que somos. Apesar de sermos provenientes da mesma fonte, do mesmo ser cósmico, criativo, amoroso, né? A gente tem cada um o seu código, a sua codificação específica para viver nessa vida, né? A constituição física, biológica de cada um é diferente. Então, a gente está aqui para aprender a não se comparar mais. Não se comparar. O outro é o outro, eu sou eu, né? A única comparação que eu posso fazer é a comparação com o meu eu do passado, com o meu eu de ontem. O eu de ontem tomava 2 térmicas de café. O eu de hoje já toma 1 xícara de café, né? Então, assim, eu estou vencendo a mim mesma, estou fazendo o melhor para mim, para o meu corpo. Mesmo que para isso eu tenho que quebrar os padrões mentais, vencer a minha mente. Então, eu preciso estar fortalecida em mim. Eu preciso tomar decisões, fazer escolhas e agir nessa direção, né? Com pequenos passos, pequenos hábitos diários que eu vou transformando e vou indo nessa direção para que eu possa encontrar cada vez mais equilíbrio e harmonia na minha vida, para que eu possa viver cada vez mais uma vida plena e fluida dentro desse famoso autoconhecimento, que a gente tanto fala de autoconhecimento, né? Mas o que que é o autoconhecimento? É o se conhecer verdadeiramente em essência e natureza, é estar presente a cada momento, se observando, se percebendo, como tu reage ou como tu age perante as experiências, as situações que te aparecem, perante os desafios, né? Então, a prática de yoga e de Ayurveda, elas vêm como essa ferramenta nos auxiliar nesse caminho de autoestudo, nesse caminho de autoobservação, de autopercepção, de clareza sobre a nossa verdadeira natureza, essas ferramentas milenares, elas nos auxiliam a abrir espaço não só no corpo, como na mente, para que a nossa alma grandiosa possa se expressar, livre das limitações, livre dos padrões, livre de tudo aquilo que gera desequilíbrio, desarmonia, baixa energia. Então, são ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa potencializar a nossa força, potencializar a nossa alma, para que assim a gente possa cumprir a nossa missão e o nosso propósito com graça e glória, né? Então, vamos aproveitar e desfrutar dessas ferramentas. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês sempre pequenas ferramentas que tu pode ir introduzindo no teu dia a dia para ir te transformando sutilmente da pele para dentro e te transformando de dentro para fora. Tu percebe que
as coisas ao redor vão começar a se movimentar também. Aquilo que não precisa mais permanecer, não vai permanecer. Aquilo que precisa ser liberado, vai ser liberado. Mas é uma questão de tomar a decisão, fazer uma escolha e agir nessa direção. Mas eu não sei por onde começar, eu não sei como agir, não sei o que fazer, como fazer, por quê, né? Porque eu tô te dizendo por que tu precisa fazer isso, porque se tu quer viver uma vida plena, com mais saúde, com mais bem-estar, com mais vitalidade, se tu quer mais longevidade, se tu quer mais harmonia, equilíbrio, paz, alegria, sabedoria, fé, conexão com Deus na tua vida, tu precisa te libertar de todos os excessos, de tudo aquilo que vem ocupando pequenos espaços e que no fim gera um montante e acaba te preenchendo e te ocupando, né? Então, tu tá aqui para tirar todas essas coisas e abrir esse espaço para que a tua verdadeira natureza em essência, que perfeita, é perfeita para ser quem tu é. Tu não precisa mais ficar performando no controle, é, com medo, com inseguranças, com julgamentos, com inveja, com comparação, porque a tua verdadeira natureza ela não precisa de nada disso, ela não é nada disso. A tua perfeita natureza é ser quem tu és, na tua mais pura natureza lá dentro de ti. Tem essa alma pura e cristalina pronta para florescer e iluminar o mundo, te iluminando de dentro para fora, tu vai iluminando o mundo. Então, hoje eu vou convidá-los para a gente fazer uma prática que vai nos trazer para o momento presente, vai ajudar a melhorar a nossa memória e vai trazer clareza mental, tá? Para que a gente possa, dentro dessa ideia de soltar a mente para escutar mais o nosso corpo, a gente vai fazer esse trabalho com a mente hoje, certo? Então é um mudra que a gente vai fazer que é muito simples hoje, vai ser só um mudra para a gente meditar um pouquinho juntos aqui, certo? Então, a gente vai fazer o Hakim Mudra. Hakim Mudra, a gente vai conectar o polegar, indicador, dedo médio, anelar e mindinho. Conecta mindinho, os dedos, todos os dedos das mãos. E aí agora a gente vai posicionar os dedos para baixo, deixando os polegares aqui para cima, como um triângulo invertido mesmo. Então a gente pode deixar aqui nessa região do umbigo, região do abdômen, as nossas mãos posicionadas aqui, com os ombros relaxados. Eu vou te convidar a fazer 3 inspirações bem profundas. Inspira bem grande. E expira bem profundo. Mais uma vez, inspira bem grande. E expira profundo. Mais uma vez, inspira. Exala. E agora, com os olhos abertos, tu vai buscar levar a atenção, o olhar lá no ponto entre as sobrancelhas, no centro da testa. E vai permanecer aqui por alguns instantes, deixando a tua respiração leve e fluida. Busca olhar lá no ponto entre as sobrancelhas, na região do terceiro olho.
Inspira. E expira profundo. Mantém mais um pouquinho. Atenção lá no ponto entre as sobrancelhas. As mãos unidas, conectadas pelos dedos. E agora, pode liberar as mãos, deixa as mãos para as mulheres, a mão esquerda sobre a mão direita, repousando nas coxas, os homens a mão direita por cima da mão esquerda, os ombros relaxados, mantendo aqui agora uma expressão suave no rosto e atenção, ainda no som no ponto entre as sobrancelhas. Permanece em silêncio. Nesse momento, eu te convido a fazer uma inspiração em 3 tempos e exalar em 6 tempos. Então, inspira em 3, inspira. Exala em 6. E segue o ritmo, inspirando em 3 e exalando em 6. Mantendo a tua respiração leve e fluida, mantendo a coluna alongada, uma expressão suave no rosto. Permanece com o corpo imóvel por alguns instantes, trazendo essa atenção no ponto entre as sobrancelhas, no centro da testa.
E respira profundo. Permanecendo em silêncio, com atenção no ponto entre as sobrancelhas por mais alguns instantes. Permanece no papel de observador de ti mesmo. E sim, recebe essas palavras, integrando o que faz sentido para ti hoje. Fonte amorosa e abundante de vida. Amado Deus, Pai, Mãe, obrigada por este corpo e por toda a sabedoria que existe nele. Ensina-nos a desacelerar, ouvir com mais atenção e respirar os nossos próprios ritmos. Que possamos viver com mais equilíbrio, presença e consciência, honrando a vida que tu colocastes em nós. Que a tua paz organize aquilo que dentro de nós estiver em excesso. Acalma nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender a escutar o nosso corpo com mais clareza e amor. Amém. Assim é, assim está feito. Inspira e expira profundo. E agora eu te convido devagarinho, movendo as mãos, posicionando em frente ao coração. A gente já finaliza esse momento, onde a gente vem praticar a nossa presença, esse encontro com nós mesmos, esse compromisso com a nossa verdade, com a nossa natureza, com a nossa melhor versão. Então a gente agradece, pegando aqui no nosso coração os nossos agradecimentos. A gente agradece Deus, Pai e Mãe, toda a natureza, tudo que somos. Agradecemos também os seres de luz, os anjos da guarda, os mestres e guias que nos acompanham nessa vida, nessa caminhada. Agradecendo também a nós mesmos por estarmos comprometidos com a nossa melhor versão, fazendo o nosso melhor, hoje e sempre. Deixa a mente em direção ao coração e à inteligência a serviço da intuição, e assim a consciência superior e divina que habita o meu ser, saúde e reverencia a consciência superior e divina que habita o teu ser. Namastê. Namastê, amores. Espero que tenham conseguido acalmar a mente, o corpo um pouquinho para se perceber e se escutar. Lembra que a prática é sempre uma constância, né? Constância. Quanto mais constância a gente tem, melhores a gente fica, mais os benefícios a gente vai integrar, melhores a gente vai se sentir, mais confiantes, mais corajosas, mais disciplinadas, mais determinadas. Então vamos com tudo. Apesar de ser uma prática simples e breve, para a gente realmente trazer essa clareza mental, melhorar a nossa memória e esse alinhamento de corpo e mente, né? Para a gente estar no controle e não que a nossa mente esteja nos controlando mais. Então é isso, que tenhamos mais esses pequenos momentos de pausa durante o nosso dia. Lembrem sempre Hakini Mudra para trazer essa presença, essa conexão, a clareza mental. Leva essa atenção no ponto entre as sobrancelhas e deixa abrir esse espaço, esse farol de luz que vem preenchendo tudo. Corpo, a mente e a alma. Namastê, por hoje é isso. Amor e luz, prof. Até o próximo vídeo. Gratidão.